Bem-vindos a mais um podcast A Voz da Harmonização Orofacial. Meu nome é Isaías Arraes e agora terei o privilégio de entrevistar a doutora Priscila Corrêa, que vai nos mostrar como transformar técnica em desafio com a linha Biogelis da Farmastetic. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, doutora. Obrigada, bom dia, o prazer é meu. A gente estava conversando um pouquinho nos bastidores sobre como é desafiador feiras, né? E a doutora tirou um tempo para vir nos explicar tirar dúvidas e nos esclarecer muitas coisas que muitos profissionais acabam tendo no dia a dia clínico, né? Então vamos à nossa primeira pergunta. Doutora Priscila, quando você fala em transformar técnica em desafio, o que isso significa na prática? Sobre superar os próprios limites clínicos ou sobre o que o produto exige do profissional? São coisas bem distintas, né? Sim. Hoje, a gente não pode se atentar só à técnica, até porque, apesar da técnica ser replicável, pessoas são diferentes. Então, você não pode empregar a mesma coisa em todas as pessoas, né? E hoje, o mercado preza muito a naturalidade. A gente está no Build Kit, né? Beleza. Exatamente, exatamente. Isso é ótimo, né? Porque as pessoas estavam ficando caricatas. Todo mundo igual, né? Assim, malar evidente, mandíbula evidente, enfim. Mas para mim, uma coisa que me chama muita atenção e que eu acho que é primordial é o fato de que o material, ele precisa ser, para ele mostrar naturalidade, ele precisa ter uma integração tecidual para que isso aconteça, porque senão a gente não tem a naturalidade. Sim, senão vai ficar, de qualquer forma, por mais que o profissional se esforce, se ele está usando um produto inadequado para aquela função, ele vai acabar criando um outro problema, certo? Exatamente. Então, assim, quando você pega a versatilidade de um produto aliado à naturalidade que hoje o mercado exige, sim, é o fator diferencial para mim de todo profissional, não só a técnica. Certo. Então, muito importante esse recado que a doutora deu. A linha Biogelis, ela contempla ali produtos com diferentes viscosidades e indicações. Sim. Como que você estrutura a escolha entre fine lines e o global no planejamento de cada caso? Olha, a linha da Biogelis, ela é precisa. Então, assim, a gente tem 4 tipos de ácidos, desde reticulações mais leves até as maiores, né, para ter mais estruturação. E com isso, você consegue entregar um full face de uma forma fácil. Então, eu acho isso muito bom porque é objetivo. Você não tem aquele monte de ácido para escolher. Eu sou suspeita para falar, mas assim, eu amo volume. Volume? O global é um ácido muito bom. Porém, o volume, ele tem uma elasticidade e uma estruturação muito boa que te permite fazer tudo. Se você tiver mão, a técnica correta... Incrível. Você é um produto coringa, nesse aspecto. Coringa. Eu uso o global, gosto muito do global também, mas o que tem meu coração é o volume. E que áreas? Só para deixar o povo curioso, depois eles vão seguir a doutora no Instagram. Claro. Mas qual que é as áreas que você mais gosta de trabalhar com volume? Olha, eu gosto de estruturação malar. Ok. Têmpora, às vezes as pessoas não dão muita atenção a isso, mas em um processo de envelhecimento, estruturar têmpora é fundamental. Ano passado eu assisti muitas palestras aqui que falavam sobre isso. Exato. Sobre como aplicar justa óssea, certo? Sim, sim. A nível justa óssea. Tá sabendo muito bem. A gente que trabalha na área acaba aprendendo um pouquinho. Sim. Então, eu aprendi acho que umas 10 formas diferentes de trabalhar a têmpora. E depois que você falou essa questão, e é uma coisa que as pessoas às vezes não se atentam. Exato. Que às vezes, ao aplicar nesta área, você dá a sustentação e toda a área, às vezes nem precisa de fio, dependendo do que você está fazendo. Exato. O que acontece? O fio também é muito bom, porém, se você não tem estrutura, o fio não cumpre bem o seu papel. Certo. E o volume, ao mesmo tempo que ele tem uma boa elasticidade e maleabilidade ali na integração tecidual, ele consegue estruturar de forma natural, não rígida, sabe? Para não ficar aquele rosto muito firme, muito marcado. Então, assim, eu uso volume para praticamente tudo. Eu adoro o volume. Que coisa boa. As regiões faciais que você mais gosta de trabalhar, você já deixou claro que gosta de... Olha, eu gosto. A têmpora, lógico, é muito importante para uma estruturação facial por um todo. Mas eu me destaquei dentro da harmonização com o preenchimento labial. Ah, sim. E eu vou te falar por quê. Eu comecei na harmonização em 2014, 2013 mais ou menos.
Nessa época, o Botox, né, a toxina botulínica, ela era, assim, a menina dos olhos de todo mundo. Porém, hoje, se a gente vê a evolução do mercado, o que acontece? Várias classes hoje fazem harmonização facial. Sim. E todo mundo que começa pelo quê? Pela toxina. Sim, que é o produto de entrada, como eles chamam, né? O produto de entrada. Tanto para o profissional quanto para quem começa, o paciente que vai começar a fazer algum procedimento. Mas pra gente falando como profissional, o que acontece? O paciente, ele não vê o Botox, a toxina, como um procedimento de alto valor agregado. Porque ela dura pouco tempo. A toxina é maravilhosa, ela é essencial para o início dos nossos procedimentos, a gente não vive sem. Sim. Mas para o paciente, isso é muito diferente, porque ele acha assim, vai acabar daqui a 3, 4 meses. Aí alguém na família dele, algum amigo, começa a fazer o Botox em mim, ou você cobra aqui, paga o custo. Os profissionais entram no mercado pela toxina. Ok. Quando você fala de preenchimento, principalmente de lábio, o paciente ele é mais resistente a isso. É desafiador, porque o lábio é uma região muito sensível. Exato. De se aplicar, né? Não, e fora isso, o paciente já associa a resultados antiestéticos. Então, assim, eu não quero aquela boca de linguiça, aquela boca de salsicha enorme, né? Sim. Então, assim, hoje você consegue, com 1 ml de ácido hialurônico, em 95% dos casos, entregar um resultado imediato para o paciente e ele te escolhe para fazer aquilo. Ele não faz com qualquer pessoa. Então, para mim, hoje, o preenchimento labial, ele é assim, é a porta de entrada da harmonização que vai fazer com que aquele paciente confie em você e você aumente o seu ticket médio através daquilo ali. Porque a mulher que faz o lábio, ela quer fazer o bigode chinês, ela quer fazer a linha de marionete. E ela começa a se preocupar com vários aspectos, Sim. não apenas com o lábio, né? Exato. E faz todo sentido. Agora, depois dessa tua explicação sobre a questão da toxina e do lábio, eu me recordo da minha própria família, minhas irmãs mesmo. Começaram com toxina. Sim. Depois foi bioestimulador, aí lábio, hoje não vivem mais sem, né? Então, é uma coisa que faz todo sentido, né? Sim. Faz todo sentido. O que, na opinião da doutora, diferencia uma experiência clínica com o Biogelis dos outros ácidos que você já utilizou, né? Então, você conversou comigo em off antes, porque escolheu esta linha. Mas a tua experiência desde 2014 para cá, com certeza você já trabalhou com vários produtos. Sim. Então, conta para o nosso público por que, na tua opinião, é a melhor escolha hoje para o mercado. Olha, eu acho que o que todo profissional quer é segurança, Sim. primeiro de tudo, né? Assim, atender os nossos pacientes, entregando resultado e não tendo intercorrências, problemas. Então, quando eu comecei a usar a linha, essa foi uma das minhas a primeira coisa que me chamou a atenção. A preocupação deles é muito. Exato, muito assim, grande. A Pharma hoje, ela no Brasil, né, na América Latina, ela é a única empresa de ácido hialurônico, assim, com uma tecnologia franco-suíça. Eles produzem lá, eles fazem toda a geração de água da empresa, que é essencial para a fabricação do ácido. Eu já tive a oportunidade de visitar a fábrica. E uma das coisas que me chamou muita atenção nisso tudo, nesse processo, é o residual de BDDE, né, que é o nosso agente reticulante. Fala um pouquinho sobre o BDDE. Pouca gente fala sobre o BDDE, mas por que isso é importante ao escolher um ácido hialurônico? Bom, o que não faz estava nas nossas perguntas, mas você domina o assunto, vamos aproveitar. O que reticula o nosso ácido para que ele se mantenha no nosso organismo é o BDDE, okay. que é o agente... Que preserva, por assim dizer, a estrutura da molécula. Isso, para que dure o nosso Sim. procedimento, né? Que é o nosso agente reticulante. Então, se a gente tem um ácido sem BDDE, ele não vai durar, ele vai degradar mais rápido no nosso organismo. Absorve mais rapidamente. Exato, então a gente precisa ter o BDDE. Porém, ele também é um agente que vai ali aumentar o processo inflamatório do ácido. Então, qual é o grande desafio da indústria? Colocar no ácido hialurônico um agente reticulante, que o BDDE, né? A gente também tem o DVS, Sim. mas o BDDE é o mais seguro, aprovado pela FDA desde 2005, se eu não me engano, que não cause para o paciente os efeitos adversos. E na Pharma, a linha Biogelis, ela tem o BDDE indetectável ao cromatógrafo. Que coisa incrível. Que é um aparelho que mede a quantidade de BDDE presente no ácido. É incrível a visita à fábrica, você vê todos esses aparelhos, a gente Quando como tiver injetor... o Insul agora, eu quero ir lá visitar. Nossa, em Curitiba. Vai, porque assim, eu me senti na Disney, sabe? É a Disney do harmonizador.
E aí, esse aparelho, ele não detecta a presença do BDDE. Ou seja, a gente tem um produto versátil, que reticula, que entrega aquilo que promete, com tecnologia, com segurança, né? A gente tem o BDDE presente ali, porém, em uma quantidade precisa. Que coisa interessante, eu não sabia disso. Sim, isso eu acho que é uma informação que o mercado precisa entender. Com certeza. Porque às vezes as pessoas vão só pelo preço. Não. Compram um ácido, falam, qual é o mais barato? Mas não e tem a questão da toda a segurança, a confiabilidade? O barato sai caro sempre, né? Até o cliente, né, que faz um procedimento como esse e não tem um resultado mais prolongado, ele fica insatisfeito. Lógico. Né? Tua experiência clínica mostra isso, né? E isso ajuda a gente em outras coisas. Por exemplo, menos edema, ETIP, né? Que são aquele edema tardio que o paciente pode ter. Exatamente. Então, assim, tudo isso, a gente minimiza a chance de tudo isso tendo um produto com essa tecnologia. Então, pra gente é o melhor dos mundos, né? Que maravilha. Isso pra mim é muito importante. Se eu fosse um injetor, eu também levaria isso em conta. Eu não sou da área, mas levaria isso em conta. Então, para o profissional que ainda não usa essa linha e não a conhecia, e a partir do momento vai passar a conhecer, qual que seria o primeiro protocolo para começar? Eu sei que você é apaixonado pelos lábios. Sim. Você recomendaria, então, começar com preenchimento labial? Olha, isso vai muito, assim, primeiro, da habilidade de cada pessoa, de um gosto pessoal. Mas o que eu vejo hoje? Procedimentos isolados não fazem de você uma referência no mercado. Quem vende seringa de ácido hialurônico é a indústria, é a farma. Ok. A gente, enquanto profissional, precisa vender resultado. Então, para a gente vender resultado, você tem que trabalhar com uma linha que entrega tecnologia, versatilidade, segurança em resultados globais. Então, assim, o profissional hoje, ele precisa entender minimamente o que cada ácido hialurônico promete, porque às vezes o profissional injeta ácido em um determinado lugar e acha assim, minha técnica foi ruim, meu resultado ficou ruim. Não foi, às vezes ele botou o ácido errado para aquela região. Sim, a reticulação errada, composição errada. Exato, plano errado. Então, assim, o profissional primeiro tem que entender isso. Isso é o básico, né? É o essencial para entregar um resultado legal ali. Então, eu vejo que não tem muito isso. Eu acho que você tem que dominar o todo para você se destacar. Procedimentos isolados, eles são importantes, óbvio, mas o que encanta o paciente é o todo. Sim. É o resultado global. E hoje a gente vê isso muito aqui no Congresso, né? Tratar o paciente como um todo, não apenas... você precisa só de um botox. Não, geralmente não a pessoa... como. O botox, às vezes, eu entrevistei o Dr. Vitor, ele falou, às vezes o botox é a última coisa que eu faço. Exato. Primeiro eu preparo todo o terreno, preparo toda a estrutura. Certo. E depois é que eu vou partir para o que... na mente do consumidor final, muitas vezes é a primeira coisa. Eu tô com ruga, a primeira coisa que eu tenho que fazer... primeiro começa a incomodar, né? Mas não é só isso. A gente envelhece em camadas. Então, o nosso tratamento, ele tem que ser assim pra gente ter resultado. Que coisa maravilhosa. Sim. Doutora, foi maravilhoso esse nosso bate-papo aqui. Gostei muito. Conhecer um pouquinho da linha. E quem quer aprender mais com a doutora, qual o seu Insta para seguir? Meu Instagram é doutorapriscila.correia. Nós vamos colocar aqui embaixo na legenda, tá? Vocês vão poder seguir. Vai ser um prazer. Eu sou speaker da Farma, né? E assim, quem tiver dúvidas sobre o produto, sobre como usar, o que usar, pode ficar à vontade para me chamar lá, que vai ser um prazer. Tá certo. E a todos os nossos ouvintes e espectadores, continuem nos assistindo. Esse é o podcast Abrahoff, a voz da harmonização orofacial, diretamente do Full Face 2026, em parceria com a Vista Etique. Até o próximo episódio.